Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista. Bem-vindo ao Paracatu Rural. As portarias de zoneamento agrícola de risco climático, ZARC, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, para o cultivo do café arábica foram publicadas no dia 16 de dezembro no Diário Oficial da União. Foram considerados os sistemas de produção de sequeiro e irrigado separadamente, sendo os requerimentos térmicos os mesmos para ambos os sistemas. O atendimento da demanda hídrica só é considerado no regime de sequeiro. As portarias indicam a delimitação das áreas de risco e definição dos períodos de baixo risco para a implantação da cultura do café arábica no Brasil a partir do plantio de mudas. Os riscos analisados de agosto a dezembro majoritariamente foram aqueles associados às condições hídricas e térmicas prejudiciais ou impeditivas à sobrevivência das mudas recém-plantadas ou ao seu crescimento e estabelecimento pleno nos meses seguintes, para uma boa formação do pomar. Os principais riscos climáticos considerados nesse novo zoneamento foram a deficiência hídrica, parametrizada através do Índice de Satisfação da Necessidade de Água nas diferentes fases fenológicas da cultura, e o risco térmico, avaliado tanto pela ocorrência das altas temperaturas na época da floração e estabelecimento inicial, quanto o risco de geada durante todo o ciclo de produção. Também foi considerado como critério auxiliar uma altitude mínima necessária de 500 metros para latitudes menores que 21 graus e 250 metros para latitudes superiores a 21 graus. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, disse que na semana dos dias 13 a 17 de dezembro, o vírus Omicron afetou os mercados financeiros e as bolsas caíram, e o mercado do café fechou em queda. O USDA revisou estimativa da safra do café brasileiro maior que o cálculo da Conab. Olá a todos do Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 22 anos como Joãozinho Grafista. Bom, vamos falar um pouco aí como trabalhou o mercado na penúltima semana aí de 2021. Vamos falar como trabalhou o mercado na semana que passou e já de antemão, né, desejando um Feliz Natal aí a todos os ouvintes, todos os produtores de café, e não só de café, de soja, milho, boi, ouvintes do programa Paracatu Rural, um programa que me abraçou, né, já há quase 2 anos. Estamos aí na luta para passar informação para todos os produtores, ouvintes do programa, né? O meu foco é o café, né? Já trabalho há 22 anos, mas se precisar posso estar falando um pouco aí também dos outros mercados. Por exemplo, o petróleo caiu bastante na sexta-feira, pressionou o café, motivos aí é o Omicron, né? O vírus está crescendo, as grandes farmacêuticas não estão, por enquanto, conseguindo uma vacina para neutralizar o vírus, e isso acabou afetando os mercados financeiros na sexta-feira. As bolsas caíram, né? O índice Bovespa futuro caiu 1.500 pontos, o dólar ficou inalterado, 5,68, o índice fechou a 108.400 pontos. E já o café, na sexta-feira, o café março fechou em queda de 210 pontos a 234,75. Café maio com 215 pontos de queda, maio 2022, né? A 234,85. No gráfico, o mercado ficou de lado, né? Depois da queda forte na semana retrasada, o mercado conseguiu respeitar o suporte na casa de 230, 233 e testou a resistência em 240, não rompeu. E na quinta e sexta-feira realizou, né, na sexta com queda de 200 pontos, trabalhando ainda no que a gente chama de range, né? Que seria o range? É uma oscilação entre uma mínima e uma máxima, né? Entre 230 e 240, uma pequena range aí, né? E um range maior seria 230, 227 para 250. Uma importantíssima, na verdade 2 importantíssimas, uma na quinta-feira e outra na sexta-feira. Na quinta-feira saiu os números da Conab e o americano, né, que é o USDA, revisou para cima a safra mundial 2021-22 para 167,5 milhões de sacas, e eles também manteram a safra brasileira, olha só, safra brasileira 2021-22 em 56 milhões de sacas. A Conab falou em 47 milhões de sacas, daqui a pouco eu vou comentar sobre o que ela
disse, né? Geralmente, assim, nesses 20 anos que eu trabalho com café, eu sempre vejo o USDA, que é o órgão americano, né? Sempre falam em torno de 5 a 7 milhões de sacas, comparando com o que a Conab fala. Mas dessa vez me surpreendeu, porque eles falaram 10 milhões de sacas. Quer dizer, se fala entre 5 e 7, cadê esses 3 milhões? Né? Alguém roubou, o PT roubou, quem foi que roubou? Cadê esse café? Né? Que eles disseram que tem e tá lá. Esse café tá no mercado, né? Vai entrar no mercado, vai abastecer, vai calmar tudo. Esquecer que nós tivemos uma geada maior dos últimos 20 anos, esqueceram que nós tivemos uma seca também dos últimos 10 anos, uma seca fortíssima. Tudo bem, as chuvas vieram tardias, mas vieram. Por sinal, choveu extremamente forte na sexta-feira, dia 17, no Cerrado Mineiro, bastante chuva. Alguns boletins já meteorológicos já estão dizendo que nós vamos ter um verão chuvoso, podemos dizer assim. A tendência é termos um verão um pouco mais rigoroso, né, um pouco mais forte. Enquanto isso, nós vamos monitorando o mercado, né, vamos acompanhando. Bom, na sexta-feira, né, o que acabou pressionando o mercado, então, como eu comentei, a Conab falou os números dela, ela aumentou a safra brasileira, né, eles tinham falado em 30,7 milhões de sacas de arábica. A Conab falou em 31,4 milhões de sacas. Aumentaram também a produção do café robusto, dizendo que teve um recorde. Tinham falado em 16,1 milhões. Em setembro, atualizaram para 16,3 milhões de sacas de Conilon. Portanto, a produção brasileira de café da safra 21, eles estimaram em 47,7 milhões de sacas. Eles tinham falado em setembro, né, o governo, a Conab tinha falado em 46,9. Os preços também ficaram pressionados na sexta-feira, né, a queda, como eu comentei, teve o petróleo que caiu forte e o café acompanhou. Também, né, o dólar, apesar do dólar ficou de lado, mas durante o dia, né, o dólar chegou a bater 5,70 e a gente sabe que um dólar alto acaba forçando as exportações, né, e logicamente o Omicron, né, a variante nova aí do coronavírus, né, um novo vírus, acaba pressionando o mercado. As exportações de café do Vietnã de janeiro a novembro caíram 4,4%. O USDA também disse que a safra 21-22 do Vietnã, as exportações estimaram em 25,8 milhões de sacas, eles tinham falado em torno de 28,8. A gente sabe, como eu comentei, né, o café ainda está numa tendência de alta, pelos grandes problemas, além do clima no Brasil. A Conab comentou sobre isso, eles disseram que a produção de café caiu 36%, né, o arábica. A safra em 2020 tinha sido de 48,8 milhões de sacas, então eles falaram em 31,4 milhões de sacas para o arábica, né. O próprio USDA, que eu vou comentar já, tinham falado em torno de 33 milhões de sacas, para um recorde de 45,67 milhões de sacas em 2020-21. O USDA também disse que a safra da Colômbia, né, a produção de café foi estimada em 13,8 milhões de sacas, de uma estimativa de 14,1 milhões de sacas, citando os problemas de chuvas, né, do Laninha. Nós continuamos a falar do mercado do café depois do intervalo. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser a sua marca. Ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Tem vezes que eu estou fazendo consultoria 300 km para Paracatu. O cara me pergunta lá: você que é aquele locutor lá do programa? Eu falei: não, sou locutor não, minha voz é horrível. Não, mas você não é aquele cara que faz os programas, não. Eu sou o agrônomo parceiro do Paracatu Rural. Agora o locutor mesmo é o Franz, que tem a voz bonita, um caboclo bonito, estiloso. Ele é que é o locutor. Mas você assiste o programa Paracatu Rural? Assisto. Aqui em casa, todo mundo assiste o programa Paracatu Rural. Assiste no YouTube. Assistir que fala é assistir mesmo, ver, porque tem o YouTube também, o programa no YouTube, Paracatu Rural. E ouve o programa na rádio. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal?
E ajuda aí o programa a crescer, porque aí o França me contrata para eu poder trocar esses estacas aqui que está quebrando outras pessoas, tá bom? Nesse verão que inicia em 21 de dezembro, devido ao calor, maiores ocorrências de chuvas em forma de pancadas nas principais regiões produtoras de café vêm recuperando o vigor vegetativo dos cafezais. Os produtores já iniciaram os tratos culturais para a recuperação do estado nutricional das plantas, fazendo adubações e pulverizações para repor os nutrientes removidos pelo período anterior da seca severa. Apesar dos altos preços dos insumos agrícolas, tal fato não deve impedir que os produtores realizem os tratos culturais. Todavia, devem ter mais critérios e realizar os tratos partindo dos resultados de análises de solos que precisam ser analisadas após a colheita, e a análise das folhas, que deverá ser realizada no mês de dezembro, quando os frutos estiverem no estágio de chumbinho. Além dessas, devem também ser avaliadas as flutuações populacionais de pragas e doenças, além de um bom manejo das plantas espontâneas. Associado ao bom volume de chuvas no verão, é recomendado que os produtores aproveitem este final de ano para recuperar o estado nutricional de suas lavouras, realizando pelo menos 2 adubações e pulverizações neste período, além de outros tratos culturais. Voltando ao mercado do café, Joãozinho Grafista continua sua análise e disse que Ômicron tem levado restrições aos países e atrapalhado a demanda. O fator baixista continua sendo o Ômicron, que tem levado o lockdown novamente, com restrições de cafeterias, restaurantes, que isso irá atrapalhar a demanda. Como eu comentei nas últimas semanas, Israel e Japão já estão fechados para novos visitantes, outros países também estão colocando restrições de visitantes de outros países, e isso acaba realmente pressionando o mercado, O mercado avançou na última semana no pico dos últimos 10 anos, levando para 2,52 centos por libra-peso. Depois o mercado deu essa realizada, voltou para 230, agora está entre 230 e 240. O clima tem se tornado mais seco no principal produtor de robusta, o Vietnã, permitindo que a colheita prossiga, mas uma tempestade que se aproxima, se atingir a região de cultivo das terras altas centrais, a principal região produtora de café lá do Vietnã, interromperia o processo de secagem do grão e potencialmente prejudicaria a qualidade do grão, tá bom? Saiu uma notícia interessante na famosa agência de notícia Reuters, onde o mercado está avaliando os cafezais do Brasil enquanto os preços atingem máxima nos últimos 10 anos. Os especialistas de café que trabalham para trading de commodities estão seguindo pelas estradas estreitas e sinuosas do estado de Minas Gerais, em expedições técnicas pelo maior produtor do país, verificando as perspectivas de safra de 2022. As pessoas que caminham pelos campos descobrirão a verdade sobre o tamanho da safra entre agora e o final de janeiro, momento ideal para avaliação dos cafezais, foi o que disse a agência Reuters. E alguns produtores que eu tenho procurado praticamente toda semana, e eles repetem essa frase, interessante isso, o mercado vai ver a verdade sobre o tamanho da safra, não esses números foram divulgados entre quinta e sexta, vamos ver qual foi o tamanho do estrago, que foi enorme. Comentei com vocês em julho, agosto, tive clientes que perderam 80% da sua safra, tive clientes que perderam 30%, 50%, mas boa parte aí perderam mais de 50%, o estrago foi enorme com a geada. As chuvas que se seguiram às geadas e à seca produziram uma bela floração, mas agora temos que ver quantas delas vão se transformar em cerejas, disse Ryan Delaney, analista-chefe da Coffee Trading Academy nos Estados Unidos. Ele é um analista bem conceituado, tenho acompanhado muito esse analista pelo LinkedIn. Os contratos de café subiram mais de 90% esse ano após a seca, geadas, em seguida uma escassez global de contêiner que prejudicou o transporte. A alta de preços levou produtores do Brasil, Colômbia e outros lugares a não honrar as entregas de café pré-vendido. Eu já estou até antecipando meu comentário da retrospectiva aí, Durante as viagens, os especialistas tentam contar os chumbinhos nos galhos para fazer projeções mais detalhadas. Até agora as estimativas divulgadas variam enormemente. A analista de soft commodities, Judy Gaines, famosíssima no mercado, esteve recentemente no Brasil com
colega analista, né, de mercado também, estimou a produção brasileira de café em cerca de 36 milhões de sacas, uma das menores projeções do mercado. Ela disse que a saúde vegetativa das árvores foi prejudicada pela seca e geada, ao que os outros não estão contabilizando totalmente. Ela espera que a safra total do Brasil chegue a 55 milhões de sacas, longe da safra 2020, quando o país estava no ano de alta do ciclo produtivo e colheu ao todo cerca de 70 milhões de sacas. Pelo menos o número dela bateu um pouco com gringos aí, né, com o SDA. Jonas Ferraresso, um agrônomo brasileiro especialista em café, disse que o florescimento foi generalizado depois das chuvas de outubro, mas a conversão em frutos foi abaixo do normal. Muitas árvores desenvolveram novas folhas em galhos em vez de grãos, um desenvolvimento incomum, provavelmente relacionado à forte seca. Bom, o Rabobank, eles comentaram também sobre o Rabobank, né, essa reportagem da Reuters. O banco está um pouco mais otimista, né, com o mercado, espera uma safra de 66,5 milhões de sacas, não muito longe do recorde, acrescentando que tal produção geraria um superávit global de 3 milhões de sacas e cortaria os preços para menos de $2 em 2022. Bom, o que me chamou a atenção, então, como eu comentei, foi o SDA na sexta-feira. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou na sexta-feira seu relatório sobre a oferta e demanda global. Eles revisaram para cima a estimativa da safra mundial de café 2021-22 para 167 milhões de sacas. No relatório de junho, eles estavam estimando uma safra mundial de 164,83 milhões de sacas, aumentou 3 milhões aí. A safra mundial do Arábica é estimada em 89,5 milhões de sacas para 21-22, revisada para cima em relação ao relatório de junho, tinha falado em 87 milhões de sacas. E para a safra brasileira, 2021-22, foi mantida em 56 milhões de sacas, contra 69,9%, né, da produção 2021, representando uma diminuição de 19%. Quer dizer, ou seja, como eu comentei, de acordo com eles, não tivemos geada, não tivemos seca, não teve nada aqui no Brasil, né, esse ano. Nem problema de container, teve nada. É brincadeira, viu? Mas eu acho que é uma notícia aí baixíssima para o mercado, podemos ter mais realização aí, talvez durante a semana, tá? Bom, e como trabalhou o nosso amiguinho físico, né? Na quinta-feira, no Cerrado, o dia foi de curto de comercialização, o mercado manteve os níveis de preço, ideia bebida dura natural, girou em 1.420 e 1.450, lote bebida fina entre 1.470 a 1.500 reais e 1.520 um extra fino com certificado. Venda futura setembro 2022 na casa de 1.500, 1.520 e 1.550 a 1.580 para setembro 2023. Bom, essas são as informações para todos os produtores de café, Cerrado Mineiro, sul de Minas, zona da Mata, Mogiana, norte do país, Rondônia. Abraços a todos e vai café! Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Gostou do nosso conteúdo? Você já sabe, né? Curta, comente, compartilhe. Lista de transmissão do WhatsApp, grupos de WhatsApp, grupos do Facebook, no seu Facebook, no Story do seu Instagram, no Telegram. Compartilha com todo mundo nos seus aplicativos favoritos. E o seu Paracatu Rural vai ficando por aqui, com abraços para você, ouvinte, telespectador e internauta. Na internet nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram, vários aplicativos de podcast como Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, Google Podcast, Castbox. Nós também estamos no Telegram, é só você pesquisar aí por Paracatu Rural. Abraços a você que nos acompanha pelo nosso site paracaturural.com.
Nosso site você pode colocar como página inicial no seu navegador. Fica super fácil para todo dia verificar uma nova notícia. Nós estamos de segunda a sábado às 7h45 da manhã e aos domingos 6 horas da manhã na Rádio Boa Vista FM. Você pode ouvir pela frequência 96,5 MHz ou em aplicativos de rádio. Abraços para você que nos acompanha pela TV Milagro, na antena parabólica, frequência 3.665 MHz. Obrigado também nossos parceiros Cicobi Crédito Gerais e Colégio Atenas, nossos colaboradores de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, a equipe do aplicativo Grão Direto, do IMET, Marcelo Líderes do IBRAF, Lício Pena da AMIPA, a equipe do Paracatu Rural, Vantuir e editores, Lohane Marques, nossa redatora, minha querida esposa Paula. Beijo, Paula, te amo. Até o próximo encontro, hein? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.